14 horas e 2 minutos, na segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que foi criado em junho de 2009, portanto tem mais de 7 anos, em princípio para trazer ao público, em geral, os grandes benefícios da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, mas também trazer as medicinas ancestrais, como a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, para o público leigo em geral, além de trazer também as técnicas naturais, como homeopatia, fitoterapia, e unir tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde e também da qualidade de vida, como a biorressonância, a física quântica aplicada à saúde, a biofotônica, a terapia neural, os avanços da ciência e da prática da clínica terapêutica, não necessariamente médica. Aqui em nosso programa entendemos como qualidade de vida não só a saúde física, mas também a saúde emocional e mental, ou seja, os dois grandes pilares, as duas colunas da psique, da alma humana, tão bem representadas pelos aspectos anímicos registrados no próprio cérebro com seus hemisférios esquerdo e direito. Para se obter qualidade de vida, pensamos aqui, é preciso iluminar o que chamamos de sombra, que lá do psicanalista austríaco Carl Gustav Jung chamava de sombra, que todos nós temos, uns menos, outros mais, uns maior ou em menor grau, mas são aqueles aspectos que a gente não quer enxergar em si mesmo e fica projetando no outro, né? O fulano é isso, fulano é aquilo, ciclano é aquilo. Na verdade são aspectos sombrios que nos identificamos no outro e acabamos fazendo determinadas críticas, mas aquilo faz parte da nossa própria natureza. Como aqui a gente trabalha com a verdade, com a saúde, com o bem-estar e qualidade de vida, defendemos sempre que devemos iluminar esse aspecto sombrio para termos uma saúde psíquica integral. No próximo ano tem uma série de entrevistas já que eu estou agendando, estou trabalhando agora nesse final de ano. Aliás, este é o último programa do ano. Entraremos em férias agora em dezembro. Em janeiro já tem ampla grade de apresentações e eu convidei já a Nelba Bittencourt, que é uma psicóloga que trabalha especialmente com a história da sombra. Ela já esteve aqui há algum tempo atrás falando desse tema e a gente vai querer, nós vamos fazer um outro programa sobre esse assunto, porque afinal de contas, investigar a sombra e paulatinamente iluminá-la faz parte do nosso crescimento interior. Se a gente olhar assim, a sombra, sem dúvida nenhuma, é um grande aliado, é um grande professor, para que a gente possa fazer internamente o chamado caminho de Hércules, dos seus 12 trabalhos, para que a gente possa interiormente crescer enquanto pessoa. Muito bem, é por isso que nós estamos aqui, para realizar um programa de saúde, mas também, e antes de tudo, de autoconhecimento fundamental para as curas mentais, emocionais e, obviamente, físicas. Para isso, entrevistamos profissionais de ponta na área, de modo a divulgar as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e da realização do homem. Isso é o Salutes, um programa em ressonância com a vida. São 14 horas e 7 minutos, eu quero avisar que eu estou ao vivo, nós estamos falando aqui ao vivo, e as pessoas podem participar por intermédio da minha página do Facebook, baldan.joãocarlos, do Facebook, tá? Eu estou aqui ao vivo, a Clarice Felizardo, a Simone Arrabal Trigo, Rude Luz, Moacir Vitor Minerbo, estão acompanhando o nosso programa. Vocês podem encaminhar perguntas, dúvidas, sugestões e etc. ao vivo pela página do Facebook, que eu estarei aqui acompanhando online. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico
por intermédio de equipamentos especiais, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Os interessados podem visitar o site. Passa aqui de novo o site, por favor, Rafael, www.quantumbio.com.br, ou ligar aqui em São Paulo para 5594-7736. Esse número, 5594-7736, que é, aliás, uma das duas clínicas onde eu atendo. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Sérgio Areias, um colega, professor do meu curso de pós-graduação, que ele é radiestesista prático desde 1989. Ele é um autodidata, pesquisador ativo, sócio fundador e atual presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Ele atua há 25 anos como radiestesista, fitoterapeuta, especialista em fórmulas magistrais chinesas, acupunturista, colega, portanto, e também quiropraxista. Muito boa tarde, Sérgio Areias, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Salutes. Obrigado, é um prazer, uma grande honra estar aqui. A honra toda nossa, Sérgio. Para começar a tratar dos assuntos que a gente vai falar, você tem muito conhecimento técnico, teórico e prático, para o público leigo, que está sintonizando o programa agora, o que é radiestesia? Veja, a radiestesia é uma disciplina que visa normatizar, por exemplo, as sensibilidades do ser humano com instrumentação simples, como um pêndulo, como um dinamômetro, como esse instrumento que tem aqui, né? É uma maneira de você medir radiações do ambiente, das pessoas, dos seres humanos, da interação das radiações do ambiente com as pessoas. Radiações como emissão de ondas? Sim, radiações do subsolo, do ambiente, de campos eletromagnéticos, do ambiente, né? Todo tipo de radiação. O ser humano é capaz de sofrer dessas radiações para a sua saúde. E ele também emite uma radiação também? Também, pela biologia, pelo conjunto biológico que ele tem. Mas a sensibilidade é um cavalo bravo, ele precisa de um treino, ele precisa de uma técnica, né? Conforme um cavalo bravo, você põe um arreio nele, puxa para um lado, puxa para o outro, ele obedece, né? A nossa sensibilidade é meio um cavalo bravo. Então a radiestesia ela é uma disciplina que organiza essa sensibilidade de uma forma a ser usada terapeuticamente, ou seja, como disciplina de análise e tratamento de pessoas, né? Deixa eu fazer uma pergunta ao Dr. José Lopes Fernandes Neto, seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer sempre tê-lo aqui conosco. Não esqueça daquele combustível que você está devendo para a gente, viu? Depois eu conto fora do ar. Deixa eu te perguntar, radiestesia é bruxaria, Sérgio? Não. Radiestesia é uma disciplina técnica, né? Ela obviamente, como tudo, começou na China, no Oriente, no Egito, né? Mas ela ganhou uma técnica, um quê de técnica com os abates franceses, né? Os franceses realmente foi o lugar onde se desenvolveu melhor, onde se teve um desenvolvimento melhor da radiestesia. Nos mosteiros e tal. Isso. Depois ela ganhou um ar técnico mesmo, quer dizer, ela foi defender uma tese em Cuba, né? Um pesquisador chamado Ledegar Frio Dias, num congresso de geologia, ele é um geofísico, ele ficou por 14 anos pesquisando a sensibilidade humana com alguns instrumentos. Descobriu que nós temos realmente biosensores para perceber radiações do ambiente, essas radiações que afetam a vida. A gente sabe que as pessoas mudam de humor na lua cheia, mas esse é um quesito só. Nós temos uma infinidade de radiações no ambiente que são capazes de ajudar ou prejudicar a saúde das pessoas, né? Eu fiz essa pergunta um tanto quanto capciosa, porque na aula que eu tive com o Sérgio Areias foi muito engraçado, porque nós tínhamos um público de umas 80 pessoas, médicos, terapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, etc. E ele passava assim, olhando, depois eu descobri que, por causa do dinamômetro, ele estava lá atrás com ele, apertando e fazendo os testes. Era, não era? E aí ele olhava, peraí, deixa eu pegar alguém aqui que está com alguma dor. E passava o dedo e, é você! A pessoa ficava branca, ia para frente, realmente estava, e ele falava, fazia uns procedimentos ali, a coisa parecia que passava assim. Por isso que eu perguntei se é bruxaria. E você acabou explicando, em parte, que obviamente a sensibilidade é importante para você perceber o que está acontecendo com uma determinada pessoa. Veja, a gente identifica padrões, né? Você treina a mente, a mente é espacial, né? A mente ela é espacial, ela percebe tudo, só que essa é a parte do inconsciente.
E a gente não passa, por exemplo, nesse exato momento aqui, nesse ambiente, você tem radiações do subsolo, radiações solares, radiações da luz elétrica daqui, do que som. É grande, né, inclusive. Sim, né? você tem um monte de radiações aqui, e essas radiações interferem. O que a gente não tem, por exemplo, nas ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, por exemplo, é uma percepção do que está acontecendo aqui agora. Mas se você tiver uma sintonia, algo que sintonize essa radiação, você consegue perceber. Nosso inconsciente percebe tudo, só que não traz para o consciente. Então a radiestesia é uma interface entre o que o teu inconsciente sente de todas as radiações do ambiente com aquilo que você pode interpretar com o seu consciente. Então você cria uma metodologia de pesquisa. Então quando você viu essa técnica na aula, eu quase magicamente, né, apontando para alguém e falando, você tem um problema nessa área, vem cá, e confirmar que tem. Aí você fala assim, poxa, por que você conseguiu fazer isso à distância? Porque a mente ela é espacial. Então ela tem essa capacidade de perceber coisas, sentir coisas. Ela não tem, o inconsciente não passa isso para o consciente. Então você tem uma disciplina, uma técnica que você treina e você vai ficando perito nessa técnica conforme a sua prática, com a disciplina que você tem de trabalho, e você consegue fazer esse tipo de análise. Naquela aula em específico, que você olhava para uma pessoa e você percebia, adivinhava, entre aspas, que tinha algum distúrbio, algum desequilíbrio energético, você sentia e confirmava por conta do dinamômetro, é isso que funcionava? Não, a gente, na verdade, eu olho para os pontos, olhava para os pontos, que é uma coisa peculiar minha, pela prática que eu tenho de alguns anos, como você falou, e consigo medir em alguns pontos do corpo alguns desequilíbrios. É como se tivesse alguns curtos-circuitos no corpo dessa pessoa, e aí eu perco o potencial de força, e aí o meu inconsciente percebe que há uma diferença de potencial ali. Potencial então, é elétrico mesmo. Pode ser elétrico. Né? Como é o bioeletromagnetismo no corpo inteiro. Sim. Né? É bioelétrico. Nós trabalhamos por sinapse elétrico. O nosso sistema nervoso trabalha com impulsos elétricos. Né? Então a gente vai treinando a mente para fazer esse tipo de análise. Obviamente, agregado com algumas informações, como você mesmo sabe, da medicina chinesa, pontos de alarme da medicina chinesa facilitam muito essas medições. Obviamente, você está tendo lá um ponto de alarme do fígado, você sabe que a pessoa está, eu perco muita força, eu identifico um desequilíbrio naquele ponto, eu já identifico até os sintomas que a pessoa tem. Né? Ela não precisa nem contar, você sabe que alguém que está com desequilíbrio de fígado, do meridiano do fígado, vai ter alguns sintomas clássicos. Então, parece mágica, né? Mas, na verdade, é uma técnica. Não tem nada de magia, é uma técnica. Uma técnica. Aliás, você está falando de mágica, nós estamos programando para o início do ano, fevereiro, a gente vai montar um curso de pulsologia chinesa. Tem muitos terapeutas que nos procuram, né, porque querem curso de pulsologia. Eu já fiz uns programas sobre pulsologia, mas estamos preparando para fevereiro, em princípio para fevereiro, um curso de pulsologia chinesa. Os interessados devem escrever para jcbaldão@gmail.com. E a pulsologia tem um pouco isso. Você pega o pulso sem conhecer muita pessoa, você fala, o intestino está assim, o pulmão está assim, e se identifica pelas entidades viscerais, que a sua personalidade tem um sentimento que é... As pessoas olham e falam que a gente é bruxo. Mágico, né? Com você também acontece? É igual. Exatamente igual. É o mesmo princípio. Aliás, eu estou falando aqui com o Rubens lá da Quantum Bio, ele está pedindo para anunciar, você vai preparar um curso em Porto Alegre de... É um curso de radiestesia clínica, um curso de radiestesia aplicada à saúde especificamente. São 3 dias, né? Acho que é 3, 4 e 5 de março. Isso. E a gente vai estar lá nesses 3 dias treinando as pessoas a poder trabalhar com essa técnica. Então, os interessados nesse curso podem escrever diretamente lá no site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Podem também entrar em contato direto, aqui está o Quantum Bio e o telefone, o site. Eventualmente podem entrar em contato comigo, depois com o Sérgio no final do programa vai dar os contatos dele também, podem entrar em contato para esse curso de radiestesia clínica. Quando você usa esse termo radiestesia clínica, supõe-se que se pode utilizar a radiestesia para tratamento de saúde. Como é que isso começou? Veja só, a radiestesia, ela mede radiações. É que o ser humano, ele é resultado de algumas... O ser humano é um ser, primeiro, inicialmente espiritual, depois mental, depois emocional, depois ele tem uma relação com o ambiente, que, infelizmente, na nossa medicina ocidental é quase que excluída essa relação, né? E físico. E a gente, com a radiestesia, consegue qualificar e quantificar
os desequilíbrios de cada área dessa e o que está impactando no físico, o que a pessoa está sofrendo no físico. Então, como a clínica, você fala assim, por que radiestesia clínica? Porque ela é uma técnica, uma disciplina capaz de fazer uma análise de causa que afeta o corpo físico, do tipo das mais sutis até as mais densas, né? As ambientais, por exemplo, a pessoa está morando num local onde tem um gás radônico, que é radioativo, que dá câncer. A pessoa não sabe o que tem câncer. Você vai lá, mede e fala, aqui tem um gás radioativo, chama radônio. E o radônio mata. Todo mundo e você sabe. vai em casa das pessoas para fazer esse tipo de levantamento? Eu faço isso dentro do consultório com a pessoa. Eu já descubro, olhando para a pessoa, analisando a pessoa para radiestesia, saber se ela está dormindo ou habitando um local onde tem esse tipo de desequilíbrio. Né? Mas há muitos radiestesistas que visitam as casas para saber desses desequilíbrios. E não tem só isso, tem muito desequilíbrio, né? Tem muita coisa que afeta a vida, que afeta a saúde. Então é possível fazer um diagnóstico pela radiestesia? É uma análise de causa de desequilíbrio pela radiestesia, sim. E aí quais tipos de desequilíbrios que você consegue avaliar junto com a radiestesia? Veja, esses ambientais são muito Telúricos, importantes. Né? Você tem, por exemplo, campos eletromagnéticos no subsolo que fazem mal, fraturas tectônicas, falhas, gretas, esses materiais radioativos, né? Urânio, radônio, polônio. As pessoas pensam que esse tipo de material não existe na Terra. É só lá no espaço ou na usina nuclear? Não é. Você sabe que mais de 60% da contaminação por radioatividade é natural. Não é de usina nuclear. A usina nuclear é 3, 4%. Então a gente tem o ambiente por si só, ele é um ambiente que ainda está em transformação, não está pronto, e a gente precisa considerar ele como um agente patológico. Vibrações telúricas, você está falando? Não, a energia telúrica natural, a radiação natural da Terra, ela é benéfica. Você precisa de um campo eletromagnético da Terra para dar um norte para a tua célula. A tua célula vive no meio do plasma e ela precisa ter um campo eletromagnético natural da Terra. Agora, existem algumas anomalias no subsolo, fraturas, água em movimento em cima de uma rocha cristalina. A água, quando corre em cima de uma rocha cristalina, cria um campo magnético que é anômalo, que é diferenciado daquele que o teu corpo está acostumado. É que esse tipo de pesquisa na radiestesia tem, sei lá, centenas de anos de pesquisa. Infelizmente, para uma pessoa adoecer de um ambiente, ela tem que ficar 5 anos, 10 anos no ambiente. Ninguém entra no lugar e... ficou doente por causa de uma falha geológica. Dormir um dia num lugar ruim, né? Isso não vai acontecer nada. O corpo tem capacidade de readaptação disso. Você ficar 5, 10 anos no ambiente nocivo à saúde, você vai adoecer. E aí acontece aquelas coisas, né? Você vai tratar da doença e não sabe nem por que adoeceu. Então a radiestesia ela é apta para dizer assim, não, olha, você adoeceu deste local, desta questão, ou daquela, ou da questão espiritual, ou da questão emocional, e vai qualificando. Isso facilita muito o processo. Agora, Sérgio, como é que funciona para o público? Tudo bem, tudo que você está falando não é questão de crença, a gente estuda isso, inclusive nos nossos programas de curso da Quantum Bio, no nosso curso de pós-graduação, isso faz parte do nosso dia a dia. Sim. Mas eu imagino um paciente que tem um fenotipo de problema, ou muito materialista, ou cético em relação a essas visões mais energéticas e quânticas da física, que hoje já se explica, até cientificamente. Como é que você chega e fala assim, olha, está tendo um distúrbio geológico de energia da Terra, a pessoa te olha assim e fala, esse cara é meio marciano, meio pai de santo... As duas coisas. Mistura, né? As duas coisas. Na verdade, assim, Baldan, o que a gente tem para oferecer com a radiestesia é uma coisa chamada resultado. Então, quando eu pego uma pessoa muito cética, muito descrente de como funciona, eu peço para ela nem me contar o que ela tem, porque facilita mais o processo. Porque eu digo qual é o sintoma. Olha, eu vou falar assim, ó, quem está com esse desequilíbrio tem, por exemplo, acorda entre 1 e 3 da manhã, quebra a unha, tem ofuscação de vista, tem irritabilidade, você sabe, eu tô te contando os sintomas, você já sabe qual é o órgão envolvido. Né? Então, se eu sei que aquele órgão está ruim, é como você faz com o pulso. Vai perguntar, o meridiano do fígado está congestionado. Sabe que é uma pessoa mais irritada, que tende a depressão, que tende a um monte de problemas. E, às vezes, a causa nem sempre é algo que ele entende. Por exemplo, se for do ambiente, ele não sabe.
Mas aí vai acontecer uma coisa curiosa. Quanto tempo você tem esses sintomas? O cara fala, 5 anos. Quanto tempo você mora nessa casa? 5 anos. Entendeu? Quer dizer, a ação e reação em relação ao que ele sente... Fica evidente. Fica evidente. E você faz um procedimento que realmente melhora a qualidade de vida da pessoa. Porque, veja, crer ou não crer nas coisas é uma questão de saber. Ela não sabe porque ela está doente, é por isso que ela te procura. Né? Então, se você sabe, a tua obrigação é contar. Se ele não quiser acreditar... Então, eu falo para ele, você não precisa acreditar, você precisa fazer o que eu te peço e colher o resultado. Depois você aprende. Porque se você soubesse qual é a causa, você não precisava de mim. Você não precisava de um auxiliar externo. Você já entendeu por que você está doente, resolve. Né? Recentemente eu fiz um curso de terapia neural, Sérgio, e a gente tende a fazer uma grande investigação sobre a história de vida do paciente para registrar os traumas e como é que eles se impregnam ou causam problemas no sistema neurovegetativo. E aí, por intermédio da procaína, nós atendemos, você usa também, em alguns pontos para liberar aquele trauma. Não raro, a gente identifica um determinado trauma, todos nós temos, relação com o pai, relação com a mãe, relação, enfim, uma relação familiar, relação de casamento, separações, mortes de familiar, todos nós temos os nossos próprios traumas. Claro. Para a gente, enquanto terapeuta, a gente pega uma certa habilidade de a gente já ver a ferida, como você mesmo está dizendo, e às vezes de tocar direto, ou dar uma devolutiva para o paciente naquele sentido. E muitas pessoas não estão ou preparadas ou não gostam de evidenciar aquela ferida que até então estava meia submersa ali. Sim. Acontece isso no teu consultório, na tua prática clínica? Muito. Muito porque a gente tem uma ideia de que o tempo, as pessoas comuns, né, tem aquela ideia, falsa ideia, de que quando você tem um trauma emocional, o tempo, né, encobre essas coisas. Ou vai curar, né? Vai curar. O tempo sozinho, passa, né? Não, o tempo passa, a gente vai dar conta. Na verdade, isso não acontece. Fica lá gravado. Esse dia eu peguei uma paciente com 60 anos de idade, que ela tinha sofrido um trauma no primeiro dia da escola. Primeiro dia, né? Primeiro ano que ela foi para a escola, no primeiro dia, não deixaram ela entrar na escola, porque o uniforme não estava completo, e ela chorou muito, não queria mais para a escola. E veja, esse trauma aparecia nela com 60 anos de idade. Você fala, poxa, ela chorou na minha frente. Virou menina. Ela falou, poxa vida, como é que isso está? Eu não sabia que isso estava vivo até hoje. Mas eu falei assim, isso está vivo, as coisas não saem assim. A gente tem que... E outra, não adianta você ter o conhecimento de que foi uma bobagem aquilo, porque para você naquele momento não era uma bobagem, era uma coisa importante. Para uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, não entrar na escola e todos os amiguinhos entrarem, é um trauma muito sério. Considerável. Para você hoje, você vai falar, não, essa bobagem está lá na memória do passado. Não é. Isso não é assim. Não é. Eu lembro, você está falando disso, me permite, eu lembro no primeiro dia de aula, na pré-escola, no Bom Retiro, era pequenininho, eu lembro que minha mãe me deixou no corredor, eu lembro do corredor, me deu aquela vontade de chorar e de repente eu falei, não, eu vou enfrentar isso, e entrei. E aí recentemente, existe até hoje, Liceu Coração de Jesus, na Rua General Flores. Eu passei ali, eu toquei a campainha, eu falei, eu gostaria de entrar aqui. Ela falou, olha, vem um monte de vocês aí, tudo cabeça branca como você, sentam aí e ficam horas. Eu falei, posso fazer isso um pouquinho? Pode. Exatamente toda a memória, tá tudo lá nas paredes que se refletem dentro de mim. Sim. E você fala, nossa, era como se fosse ontem. Sim. E como é que fala que isso apaga? E foi uma coisa boa até, né? Porque me deu aquela sensação de abandono, de repente eu enfrentei aquilo, falei, não, eu vou enfrentar. Entrei nas salas de aula, ficava olhando, falei, meu Deus, isso é muito bom, né? Sim. Mas imagine, por exemplo, as pessoas guardando essas memórias debaixo do tapete. Ou traumas, né? Essas memórias traumáticas. Põe debaixo do tapete e diz assim, tá limpinho. O tapete vai subindo. O que acontece? Quando alguém bate no tapete, por alguma coisa similar, você ressente aquilo, você volta para trás naquele sofrimento. E até faz um julgamento errado do momento que você está passando. Então, a similaridade de trauma no passado. Então, é natural que essas coisas virem doença. Virem desequilíbrios no corpo. O que o radiestesista faz, ele é tentar entender essa lógica toda. O que é do emocional, o que é do mental, o que é do espiritual, o que é do ambiental. O espiritual, por exemplo, é uma coisa muito engraçada, porque eu atendo pessoas céticas sofrendo de questões espirituais.
Aliás, tem um caso publicado no livro, inclusive. Aliás, eu até brinquei com ele. Posso falar com alguma atividade do nosso curso? Fala, né? pode falar. Ele começou a falar coisas espirituais. Eu falei, pô, isso é coisa de pai de santo. Isso é coisa de pai de santo, né, de terapeuta. E eu acho que é um pouco isso também. Pai de santo no bom sentido, sim, né? Sim. Quer dizer, é uma interpretação da leitura do corpo espiritual daquele Veja só, se você desconsiderar uma coisa que te define como ser humano, por definição você é um ser espiritual. Porque se você pegar um corpo biologicamente morto, está morto. Ele tem biologicamente a mesma coisa que o vivo. Quimicamente falando, biologicamente falando. As mesmas células, mas o que o anima, o que o faz viver não está ali, que é a parte espiritual. Então veja, se você não... Você vai cuidar de alguém e você exclui exatamente aquilo que o define... Que dá vida. Que dá vida para ele, tem alguma coisa errada. Então veja, hoje existem vários profissionais de saúde que realmente, bem, mesmo na área médica, né, que recomendam, por exemplo, o cuidado com a área espiritual. O que a gente faz, eu procuro não colocar as crenças, as religiões, e sim uma análise qualitativa e quantitativa dos desequilíbrios. Olha, você está sofrendo de uma questão na área espiritual, você tem que, vamos tentar fazer uma intervenção aqui, e você vai buscar dentro da linguagem que você acha adequada para você, dentro do entendimento que você tem. Mesmo porque, como terapeuta, eu vejo e admiro, reconheço, talvez eu precise até ampliar e me aproximar e aprender contigo em relação a isso, que ele coloca esse padrão, essa faixa de tratamento espiritual importante. E é a sua leitura, é a sua crença, é a sua abordagem que vai ajudar o determinado paciente. Claro. Eu me recordo, nunca esqueço, de uma vez eu entrevistei um médico homeopata e eu falei, como é que você virou homeopata? E ele era patologista, então ele fazia análise de exames de cadáveres. E depois ele falou assim, olha, depois eu comecei a ver o sangue, quando você corta um tecido vivo e quando você corta um tecido morto, a diferença das coisas, inclusive ele deixou de ser cirurgião e foi para a homeopatia por conta disso. Ele falava que o tecido vivo era uma coisa tão diferente do tecido morto, e o que animava, o que fazia esse tecido vivo? E aí ele começou não só com a homeopatia, mas também ter toda uma compreensão. Ampliou a visão dele, né? Espiritual, não é, Sérgio? Eu acho que a gente não pode desconsiderar. Eu tenho pacientes que vêm lá com problemas dessa área e transformaram a sua vida. Você fala assim, estavam com a vida bem complicada. Então você fala assim, e o que você fez? Eu mostrei um novo caminho. Sim. Veja, se a pessoa fizer sempre as mesmas coisas, continuar com o mesmo comportamento, ela vai dar sempre no mesmo lugar. Então, veja, qualquer paciente que vai no meu consultório tem que estar disposto a mudar. Eu já peguei um paciente e falei assim, eu não estou disposto a mudar. Eu falei, então não é aqui que você vai se tratar. Continua doente, né? Veja, você tem que considerar coisas novas, possibilidades novas, uma visão diferente de vida, uma ótica diferente. Quanto maior a tua amplitude, maior a possibilidade de você embarcar ou abarcar um desequilíbrio. Você pegar uma área que está em desequilíbrio. Eu acho que, veja, basicamente, você vai concordar comigo que a gente faz no consultório diminuir os excessos e ativar aquelas coisas que as pessoas esqueceram que são importantes. E da mais importante para menos importante, a espiritual, eu acho a mais importante. Porque você tem uma vida biológica de 100 anos, mas na minha visão de entendimento espiritual, a gente tem a eternidade. Sim. Então você fala, quanto você investe na sua eternidade? Quanto tempo você põe para a sua eternidade? Exatamente. Quanto você cuida disso? Eu frequento algumas escolas e a gente aprende que não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que de vez em quando tem um corpo. De vez em quando tem um corpo. O Lexidinorum Chambaré, eu agradeço estar presente aqui com a gente, a Solange Aparecida Leles, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, não esqueça da nossa gasolina, Cládice Felizardo, Simone Arrabal Trigo, Ruth Luz, Moacir Vito Minerva. Aliás, a Cládice fez uma pergunta bastante inteligente, já há algum tempo eu não fiz porque a gente vai avançar ainda, Cládice, para tratar desse assunto, por isso que eu ainda não fiz. A pergunta é, pode-se fazer um tratamento à distância com radiestesia? Então, a gente vai chegar nesse assunto, mas antes, porém, eu gostaria que você falasse do livro. Você falou do seu livro, está aqui, a Bioinformação, o Elo da Medicina. O Elo Perdido da Medicina. O Elo Perdido da Medicina, Bioinformação. Você lançou quando esse livro, Sérgio? Faz 2 anos. 2 anos. O Elo Perdido da Medicina, tem bastante, bem bonito aqui,
aliás, com papel plastificado. Quando eu disse ao coração da laranja que dentro dela dormia um laranjal, ela me olhou estupidamente incrédula. A frase de Hermógenes, abrindo o livro, bastante ilustrado. Quantos exemplares já foram vendidos? Do que trata esse livro? A gente fez 2.000 unidades, foram vendidos 1.600 unidades já. E a gente recolheu agora, porque estava espalhado pelo Brasil, porque vender livro no Brasil e distribuir livro no Brasil são duas coisas muito complicadas. O Brasil tem essa característica continental, você tem livro em Manaus, livro no Sul, então a gente agrupou agora e está reorganizando essa distribuição. Como é que a radiônica, Sérgio, pode auxiliar no diagnóstico? E esse livro você vai fazer uma outra edição? Ele está disponível? Como é que as pessoas fazem para encontrá-lo? Hoje pelo telefone do consultório, né? Só no consultório. Qual que é o número? 50 52 71 30 011 São Paulo. 50 52 71 30. 71 30, 71 30, 50 52 71 30. É o telefone do consultório do Sérgio, tanto para informações do curso quanto do livro. O livro é uma história assim, Boldani. Conta para nós. Veja, eu estava reorganizando as coisas para escrever um livro, os alunos estavam me cobrando muito isso. E eu vi que o livro ia ficar um tratado invendável, né? Essa é uma coisa que você fala, não é possível vender tanta informação junto. Aí, esse termo bioinformação me chamou muita atenção por conta que nós trabalhamos com terapia informacional, seja ela no âmbito mais sutil ou mais denso para a célula, nós trabalhamos com informação. Como uma agulhada. Como uma agulhada, como a homeopatia. Sim. A homeopatia não tem, depois de uma certa diluição, você não tem mais nada físico, você tem uma informação. E o corpo reage à informação. E aí eu fui conseguir juntar esse termo às várias técnicas que eu trabalho. Então, aí inclusive, você vai ver, tem testes com sangue, com microscopia, antes e depois de um procedimento, de uma análise. Então, é um livro extremamente rico de imagens e resultados e práticas. Então, a gente fala de radiônica, né? Que radiônica é um termo que você falou agora. Radiônica é uma outra coisa, é uma outra disciplina, mas é uma disciplina muito associada à radiestesia. A radiônica é uma técnica que usa aparelhos, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, né? E pode fazer isso à distância, como a pergunta, como ela perguntou. Eu estava esperando começar a falar de radiônica para falar desse tratamento. Vamos começar a diferenciar. A radiestesia eu utilizo para fazer determinados tipos de avaliação e a radiônica seria uma intervenção no processo. A radiestesia é um pouquinho mais ampla. Vamos lá. A radiestesia usa instrumentos simples como o pêndulo e o dinamômetro e a auramíter, alguns instrumentos e gráficos. Alguns desses gráficos têm a capacidade de emitir ondas de forma, que podem ser emitidas para as pessoas e também servir como tratamento. Isso já é radiônica? Isso que é radiestesia aplicada às ondas de forma. Tá. Radiônica usa aparelhos mesmo, instrumentos. Instrumentos. Tá, foi um médico, né, americano chamado Albert Abrams, que em 1910, analisando um paciente com câncer, descobriu que ele era professor de patologia clínica do Cooper Medical College, e ele fazendo percussão abdominal, que é uma técnica da medicina antiga, né? Hoje o médico não encosta mais a mão no paciente, mas antigamente encostava a mão no paciente para fazer esse tipo de percussão. E ele descobriu que o som surdo que aparecia no abdômen ocorria quando ele estava voltado para o oeste. E ele descobriu, poxa vida, muda o som de acordo com a orientação geomagnética desse paciente. Aí ele falou, olha, isso pode ser por uma questão de eletromagnetismo da Terra. E se ele pensou em eletromagnetismo, ele começou a colocar resistores, fios que ligavam pessoas a outras pessoas saudáveis e descobriu que o som passava para a pessoa saudável. Foi fazendo pesquisa em 1910. Em 1920, mais ou menos, 23, ele já tinha milhares de equipamentos desses tratando pessoas lá. Infelizmente, naquela época houve uma grande repressão nos Estados Unidos, pelos Rockefeller, que eram donos de laboratórios e empresas de fertilizantes, inclusive a radiônica também trata questões de agricultura. E aí foi uma cassação e acabou essa disciplina, inclusive é proibida até hoje nos Estados Unidos, a radiônica.
Mas é uma técnica fantástica de tratamento à distância, de análise e tratamento à distância. A gente trabalha com equipamento hoje que consegue tratar 500 indivíduos por vez. Então, veja, isso seria uma maravilha em termos públicos, né, se fosse divulgar, de conseguir realmente um resultado de divulgação grande para a gente conseguir implantar esse tipo de técnica em grandes quantidades de pessoas, porque a gente sabe que o custo da saúde é muito alto, não só no Brasil, como no mundo, né? E além de ser um custo alto, é um grande negócio para algumas pessoas, né? Sim. Que eu acho que talvez seja o grande nó e o problema dessa situação toda. Sim. Porque assim também como é que é o nome desse pesquisador? O Albert Abrams. Abrams. É um médico americano. Abrams. O Reif, por exemplo. O Reif é da mesma época. O Reif, o Abrams, assim, a Ruth Drown, que era uma assistente do Abrams. O Abrams não sofreu uma repressão porque ele morreu antes. E ele tinha muito dinheiro, então o pessoal respeitou ele. Mas os seus discípulos, a Ruth Drown, que ganhou prêmio, ela atendeu 20 mil pacientes, com grandes resultados, para os pacientes com câncer, terminais, com equipamentos radiônicos. E ela cobrava $18 o atendimento. E ela foi difamada porque levaram um peru, uma gota de sangue de um peru, para ela fazer um diagnóstico. Ela disse que a gota de sangue tinha um vírus, e eles na época não aceitavam que vírus pudesse ir para o peru. Hoje a gente tem certeza que isso acontece. O peru é antivírus? Eles não acreditavam nisso na época. E ela foi presa aos 70 anos e morreu na cadeia. Mas ela conseguiu tratar 20 mil pacientes com equipamentos de radiônica, simples. Que tipo? Era um equipamento, inclusive, que usava um látex para fazer o diagnóstico, esfregava o dedo assim, com várias... sintonizando várias frequências, e ela emitia as frequências compensadoras para esses pacientes. Tratava assim, né? E grandes resultados de saúde, né? Ou seja, digitalizando a doença, na verdade, e digitalizando o tratamento. Então, Gladys, se a sua pergunta pode-se fazer um tratamento de saúde com pessoas com radiestesia à distância? Obviamente que sim, tanto por gráficos, como sim, você disse, quanto equipamentos. O que difere a radiestesia, então, da radiônica é exatamente o instrumento. A radiônica teria equipamentos mais eletrônicos... A origem de um e de outro é diferente, né? Um veio pela área médica, né, em São Francisco, na Califórnia, e também, na época, a radiestesia... era muito divulgada, né? Era mais aceita. A radiestesia começou, na verdade, com pesquisa hidromineral, pesquisando água, minérios, na Europa. Inclusive para achar água, né? Isso, é isso aí. Ela começou assim. As civilizações antigas, você tem informação disso? Egito, o Egito é muito forte em radiestesia, inclusive aplicada às formas, né? Essa geometria sagrada que envolve a pirâmide, que envolve os templos grandes. Os templos grandes, exatamente. Todo esse conhecimento, os egípcios eram senhores desse assunto, né? Inclusive a gente usa esse conhecimento dessas radiações, das formas, né, para tratamento. O que me preocupa, saindo um pouco da questão da área da saúde, eu gostaria de saber da sua opinião. Quando eu vejo um prédio clássico, quando eu ando aqui pelo centro antigo de São Paulo, vejo aqueles prédios, aquelas colunas, aqueles triângulos, eu me deleito ali naquelas ruas do centro antigo. E eu estou vendo uma tendência da arquitetura moderna de fazer caixas de sapato, tudo quadradinho. Nós estamos perdendo culturalmente e energeticamente por conta das formas da arquitetura, Sérgio? Olha, eu acho que a gente se dissociou do divino. Porque a arquitetura... eu tenho um amigo arquiteto, o Afonso Rizzi, e ele faz uma arquitetura chamada arquitetura sagrada. Porque ele que é responsável aqui pelo Mosteiro de São Bento, ele que faz essa arquitetura religiosa, vamos dizer assim. E a gente sabe que quando você constrói imitando o divino, ele é mais harmônico. Você olha a natureza, ela tem toda uma proporção de forma que respeita o divino. Quando você cria uma coisa da sua cabeça anômala, distorcida da realidade da natureza, não é porque, veja, a natureza tem uma diversidade genial de formas, mas há uma coisa que liga o que tem vida, que é essa geometria sagrada. Então a radiestesia, ela se utiliza desses gráficos
que tem esta forma de construção divina, ou seja, um decágono, uma forma geométrica perfeita na sua forma, no seu tamanho, na sua proporção, né, que consegue imitar a natureza, uma radiação da natureza. Então essas coisas que a radiestesia, junto com a arquitetura sagrada, consegue respeitar. Eu não sou contra criar nada novo, mas mesmo que você crie novo, tem que respeitar o que é divino na forma. Né? Isso é mais inteligente. Tanto é que você vê esses grandes os templos antigos, muitos sofreram saques, sofreram queimaram, incêndios, tudo estão lá de pé. Né? E a gente vê que as nossas construções hoje, por muito pouco, já se desmontam todas. Tem que sofrer muito reparo. Não, e a gente vê, né, eu estudei pouco de arquitetura, mas a gente vê que quer ocupar os espaços de maneira... E se faz moderno como se fossem pequenos, grandes quadrados, né? Rupturas de formas. E na antroposofia a gente vê exatamente o contrário, né? O Rudolf Steiner falava que os cantos são aglomerados de energia, que teria que ter coisas mais arredondadas para fazer a fluição. Pela medicina chinesa também a gente sabe que tem que ter o movimento do Tai Chi, enfim. O Feng Shui, que trata dessa circulação de energia. Isso. Agora você veja, até na saúde, se você pega uma imagem de uma célula, de um grupo de células, de uma massa no corpo, que é anômala, distorcida, você vai ficar preocupado. Você fala, isso aqui não é natural. Se você pega lá uma massa redondinha, né? Você pega uma imagem redondinha, com as bordas bem delineadas, você fala, isso é um cisto, isso é um cisto de gordura, não tem importância. Até o que faz mal para a gente tem uma forma diferente, tem uma forma anômala, distorcida, entende? Assim como os cristais de Namoto, os cristais do professor Masaru Emoto. Sim, então a forma, por exemplo, de um cristal da água lá que você fica emitindo amor para ele tem uma forma linda. Se emitir ódio, ele fica todo distorcido. Então a gente sabe que as formas, tanto da água quanto do próprio corpo, o corpo tem de 50% a 70% de água. Se você ficar vibrando uma coisa positiva, você está criando uma vibração positiva dentro de você, para a sua célula, para a sua vida. Né? Se você faz o contrário, é o contrário que acontece. Né? Então, tem todas essas... O ser humano é eclético na sua capacidade de interação com todas as coisas. Né? Do ponto de vista histórico, a radiestesia já ocupou maior tempo ou maior espaço dentro do tratamento medicinal, os médicos mais antigos, os barbeiros antigos, utilizaram já... Veja só, na antiguidade, nesse período negro que a gente teve na história, que foi entre 1800 e... Nós tivemos um grande período aí da repressão da Igreja Católica, né, dessa caça às bruxas, né, na verdade. Isso ficou muito escondido, né, isso não apareceu muito. Posteriormente, ela reaparece na Europa, já sob um cunho de técnica de análise, de pesquisa do mineral, e aí foi migrando para a área de saúde, porque as pessoas foram percebendo. Um grande pesquisador alemão chamado Ernest Hartmann, um médico alemão, descobriu que vários casos de câncer de pacientes dele, ele colocou um mapa da localização desses casos, descobriu que era muito coincidente ficar na mesma região. Por que tinham tantos casos de câncer numa determinada região? E passou a pesquisar essa questão do subsolo, das radiações do subsolo que interferiam. Eu tenho um caso aqui, você vai entender o que eu vou te falar agora, tem um caso aqui na Rua Guarará de um prédio, que a síndica, conversando com a arquiteta que foi minha aluna, me chamou para fazer uma avaliação, e eu falei, olha, aqui tem de tudo nesse prédio. Tinha campo eletromagnético de baixa frequência, das redes de alta tensão, que a gente sabe que faz muito mal para a saúde, tinha água em movimento embaixo, tinha gás radônico, que é radioativo, dá câncer, e a gente descobriu que é um prédio de 20 e poucos andares, que tinha um caso de câncer por andar. Todas as famílias tinham câncer. Veja, isso não pega, isso não é um vírus que vai passando de andar para andar. Por que um prédio com 21 andares, famílias diferentes, históricos de vidas diferentes, emoções diferentes, alimentação diferente, tinham a mesma doença, a mesma questão? Então, veja, tem um fator do ambiente muito importante.
né? Tem uma causa ambiental importante. Que quando você pega um paciente, manda ele se tratar num médico, o outro vai no outro médico, não tem como juntar essa informação e fazer uma análise mais correta em relação ao câncer, por exemplo, né? Como fez o pesquisador alemão Ernst Hartmann. E a medicina atual hoje, como é que vê esse tipo de interpretação ou análise? O pessoal aceita, fica com os dois pés atrás? Veja só, eles... É meio irrefutável a questão que o ambiente faz mal para a saúde. Eles não têm como medir. Eles não têm, veja, os instrumentos para analisar veio de água subterrânea, água em movimento debaixo de uma casa, de um prédio, não dá para fazer. Porque é um instrumento de geofísica que precisaria esticar fios no terreno e deixar lá 3 meses analisando. E hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, você vê, não tem nem o terreno para fazer isso. Quanto tem mais onde colocar não, o não fio, tem nem né? como esticar o fio. Então você fala assim, não tem como fazer. Então você tem que usar dessas técnicas que a gente tem para fazer essa avaliação. Porém, você tem que confiar no profissional que está fazendo. Eu soube da Paulista, fizeram um levantamento e aí viram que a estrutura de aço dos prédios, né, vai aumentando esse tipo de radiação, e quanto mais alto, parece que vai replicando, vai aumentando, vai multiplicando. Eu tenho um caso interessantíssimo na Avenida Paulista. Eu estava almoçando em casa um dia e um médico do Hospital Santa Catarina, isso está gravado, concorrente na Globo, aí apareceu na hora do almoço lá. E aí o médico dizendo o seguinte, que quando ele ia fazer o eletroencefalograma dos pacientes, ele tinha que abrir a janela, botar a cabeça para fora para ver se o farol da Paulista estava aberto. Porque se tivesse fechado, né, ele não conseguia fazer o exame direito, daí interferia no exame, no equipamento do eletroencefalograma. E ele precisava que o farol tivesse aberto para os carros passando, as massas metálicas passando na Paulista, não influenciavam. Mexiam com essa radiação e ele conseguia fazer o exame. Então ele propôs o conserto disso, que era criar uma gaiola de Faraday fechando o equipamento. Eu falei, que médico inteligente, né? Ele constatou que a radiação interfere no eletroencefalograma, que mede radiações da mente das pessoas, né, do cérebro das pessoas. Então ele protegeu o equipamento e não alertou a população que está interferindo na cabeça das pessoas, entendeu? Que era o objetivo dele, está ali medindo, né? Então, quer dizer, as pessoas, ele protegeu o equipamento e não usou esse conhecimento para alertar sobre a excessiva radiação da domótica moderna, do jeito moderno de viver. O quanto isso faz mal para a saúde. Você falou da gaiola de Faraday. Faraday é uma malha. Explica o que é. É uma malha. O Faraday descobriu que se você pegasse uma malha metálica e aterrasse ela, você estaria protegido das radiações, porque essa malha protegeria. Foi o que ele fez com o equipamento. Ele criou uma malha em volta daquela sala, aterrou e o equipamento começou a funcionar bem. Agora, ele só funcionava mal por conta da radiação excessiva que teve na Paulista. As pessoas podem morrer, mas o equipamento funciona bem, né? É isso. E ele é médico. E ele deu essa informação na TV. E eu fiquei olhando, sou especialista nisso, e falei, puxa vida, ele perdeu uma oportunidade de dizer, olha, essa radiação faz mal para a saúde, porque interfere nas informações do eletroencefalograma na cabeça das pessoas. Entende? Quer dizer, o equipamento ele altera, a radiação não é o equipamento que altera. As pessoas se alteram e o equipamento por conta do equipamento. Claro. A Cláudia está perguntando, existe diferença no tratamento de radiônica e radiestesia genética? O que é radiestesia genética? Olha, radiestesia genética é um termo que uma das profissionais usa, que nem você falar acupuntura social, acupuntura genética, acupuntura piramidal. Acupuntura é acupuntura, radiestesia é radiestesia. Eu nunca vi radiestesia genética, primeiro, está me chamando a atenção isso aqui. Radiestesia é radiestesia. Quem mede por radiestesia, você pode dar o nome que for, é radiestesia. Quem usa pêndulo, esses instrumentos, é radiestesia. Agora, a radiônica é uso de equipamentos para emissão, né? Quer dizer, tratamentos com radiônica, faz diagnóstico e tratamento. A Cláudia fez uma pergunta interessante aqui, eu agradeço, viu, Cláudia, está participando bastante. Residir próximo de cemitérios pode ter alguma reação? Olha só, tem um trabalho chama Jacques Lamaia, ele tem um livro chamado Medicina da Habitação, que ele cita uns casos que o chorume do cemitério passando por baixo de algumas casas, realmente ele constatou que dava muita doença. Mas veja, você está do lado do cemitério não implica que você tem esse problema no subsolo. A questão espiritual é muito de cada um. O sujeito pode estar do lado de um lugar dito
zona sagrada de um cemitério, está muito bem espiritualmente. Ele pode estar em cima da montanha do Tibete e está mal espiritualmente. Você entende? É muito pessoal isso. Agora, há um fato dessa questão do corpo em decomposição, cair assim, se não tiver um cuidado, como alguns cemitérios antigos não tinham, né? Essa decomposição no lençol freático, as coisas realmente podem influenciar na saúde. Tá? E do ponto de vista energético? Não, isso depende de cada um. Depende de cada um. Sim. E outra coisa importante, que não foi dito, mas eu acho importante nós falarmos aqui, Sérgio Areias, é em relação à influência eletromagnética. Né? A gente teve, inclusive, com o Bruno Zilbergeld, que é um filho de um amigo em comum. O Bruno trabalhou junto com você, enfim. O Bruno falou lá no encontro da Bahia, onde eu estive presente naquele encontro de terapeutas da Quantum Bio, lá em Porto Seguro, na Bahia. O Bruno falou que esses transformadores de rua têm uma influência de radiação até 500 metros. Veja, a pior radiação que a gente considera em termos de campo eletromagnético é entre 50 e 60 Hz, que é a nossa rede de alta tensão. São essas redes que vocês têm, essas torres grandes. Às vezes não tem mais torre, porque não tem lugar para pôr a torre. Mas a rede em si tem muito lugar. Então, veja, São Paulo, por ser uma cidade de concentração de gente muito grande, tem muita radiação eletromagnética. Né? E isso é fator de problemas. Eu já tive pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, pacientes com problemas do sistema nervoso muito afetado, problemas de saúde muito sérios por conta de rede de alta tensão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? No mundo inteiro, você tem uma legislação que protege disso. Eu tive organizando esses dados estatísticos no mundo todo, inclusive na Organização Mundial de Saúde, porque eu promovi uma lei aqui na Assembleia Legislativa, através de um deputado que era meu paciente, o Alberto Iar, e a gente colocou essa proposição de assim, permitir construção só a partir de 150 metros, que era o mínimo que existe no mundo. Porque você imagina, nos Estados Unidos, a legislação é estadual, e cada um tem uma legislação para campo eletromagnético. Aqui no Brasil, a legislação para rede de alta tensão é só no caso do cabo cair na cabeça de alguém, então é 4 metros do eixo. Mas não existe lei aqui para isso. Então eu propus essa lei, junto com o deputado Alberto Iar, e está lá desde o ano de 2000 para ser votada, e até hoje não há interesse desse tipo de questão. Não tem interesse. Né? Não tem interesse. Mas, veja, há uma normativa na cidade de São Paulo de a gente enterrar as linhas, né? Mas isso não significa que isso vai estar protegido de campo eletromagnético. Porque aqui na Faria Lima, na Avenida Faria Lima, por exemplo, as pessoas dão um choque no poste. Ou seja, eles enterraram, se não vê fio aparente, é bonita a avenida, porque, por seu ponto de vista visual, ela está bonita, essas redes estão todas enterradas, mas, do seu ponto de vista de radiação, elas não estão, a gente não está protegido disso, porque continua radiando, né? As pessoas tomam um choque no poste da... Não, imagina as estruturas metálicas dos prédios. Isso, todo fica eletrificado, vira um problema sério. Um campo de eletromagnético. Isso, que afeta a célula, afeta a saúde, fadiga, cansaços, muito cansaço, tanto para acordar de manhã quanto no final do dia. São cansaços realmente que tem a ver com essa coisa que a gente chama eletroesmog, ou seja, uma agressão do eletromagnetismo do ambiente, né? A gente tem muita rede de alta tensão. E as pessoas que estão passando ali de carro, eventualmente, também tem... Essas sofrem menos. As pessoas que ficam mais tempo em contato, principalmente na hora do sono. Porque quando você dorme, você precisa recuperar a tua energia. Se você tem no ambiente alguma coisa que te interfere na tua saúde, no teu campo eletromagnético... Veja só, para você dormir, por exemplo, você tem que diminuir a tua atividade cerebral. Tua atividade cerebral é por sinapse elétrica, por impulso elétrico, muito fraco. Diga-se de passagem. Então, veja, tudo que estiver ligado no seu quarto pode estar interferindo nessa sinapse. A pessoa tem insônia. Eu tinha um paciente que dormia 2 horas, acordava 2 horas, dormia 2 horas, acordava 2 horas. Aí eu fui perguntar como é que era o quarto dele. Ele falou, olha, eu moro na cobertura de um prédio e o teto solar é elétrico, as cortinas são elétricas, a televisão é elétrica, eu tenho atrás uma caixa de som elétrica. Piso elétrico, a cama é elétrica, a cabeça A câmera elétrica, subia, né, deixava ele numa posição diferente, era tudo elétrico. Eu falei, você quer dormir a noite inteira? Desliga a chave geral, por favor, e vê o que acontece. Ele dormiu a noite inteira. Aliás, é o que eu faço, eu desligo tudo em casa, inclusive as redes de Wi-Fi. Wi-Fi, por exemplo, que fica ligado a noite inteira. Quer dizer, tem um monte de coisas que
que realmente interferem nesse sistema nosso. Eu tenho uma paciente médica, os dois, o marido também é médico, e eu tinha feito o diagnóstico pelo método Quantum Bio, que tinha poluição radiativa, eu dei o Neutrix, que você conhece, que trabalhamos junto e tal. E aí eu falava para ela, desliga a rede Wi-Fi que estava no quarto da menina, bora-se uma cabeceira. Eu falei, desliga. E o marido não queria desligar porque tinha que desconfigurar o modem. Eu falei, olha, se desconfigurasse mesmo, eu desligo todo dia. Tudo, desligo, tchum, né? Aquelas réguas, né? Você desliga a régua, desliga tudo. Computador, rede, modem, para dormir tem que desligar tudo. E nenhum tipo de equipamento eletrônico no quarto, obviamente. Nem televisão. O celular debaixo do travesseiro. Não, como despertador. Como despertador. Absurdo. Muita gente fala isso. As pessoas usam o celular, o iPhone como despertador. Já é consenso. É consenso científico que aquela radiação é nociva. Micro-ondas do celular é nocivo. Tem um filme na internet, aí no YouTube, que é muito engraçado. Eu recebi pelo WhatsApp. Acho que você viu isso nesses grupos nossos que a gente participa. Tem uma mesa, os caras põem uns milhos, põem 3 celulares, e eles ligam para esses celulares, o milho começa a virar pipoca. Sim. Só da radiação que está chamando o telefone. Sim. São 3 celulares, tem uns milhos ali, eles ligam para esse celular, então todo mundo olhando, daqui a pouco o milho começa a explodir. Eu não sei se frita. Eu não sei se realmente para tudo isso, mas o que a micro-onda do celular faz é aquecer a molécula de água em 1 grau centígrado. O efeito térmico dessa radiação. Mas existem pesquisas sobre o efeito atérmico, ou seja, que não está implicando no aquecimento. Por exemplo, a barreira hematoencefálica, a permeabilidade dela aumenta muito e permite entrar toxina no cérebro. E uma das toxinas muito importantes que atacam o cérebro é o açúcar. Então você fala, um paciente diabético não poderia estar usando celular, porque ele já tem muito açúcar no sangue. Se ele aumentar a permeabilidade dessa membrana, essa toxina vai ser mais nociva. E está provado que você usando o celular direto, além de aquecer a região, e só isso, o aquecimento, permitir a dilatação dessa permeabilidade, abrir essa proteção que tem nessa barreira hematoencefálica, você já teria um problema. A questão é, tudo que isso pode gerar no futuro, veja, ninguém mais fica sem celular. A gente não sabe o que isso vai dar. O que a gente recomenda, eu também faço, procuro fazer na medida do possível, é sempre usar o Viva Voz à distância, né? Sim. Usar para recado. Né? Usar para recado, usar para pegar recado, para mandar recado. Não para ficar conversando com a colega, entendeu? De trabalho sobre banalidade. Entendeu? Ficar namorando no celular não dá certo. A Cláudia se pergunta se existe alguma placa para isolar a interferência de uma antena de celular. Tem, né? Tem alguns símbolos. Eu tenho um aqui no meu celular, tem símbolos, tem alguns produtos, inclusive esse aqui eu acho que é suíço, se não me engano. Eu tenho um CDzinho aqui que é para proteger. Você recomenda algum? Veja só, a antena, o teu celular, o nosso problema hoje em termos de ambiente é o seguinte, você pode optar por usar teu celular pouco, você pode optar por usar algum tipo de compensação, mas você não pode optar da antena parar de emitir na tua cabeça. E cada vez mais as pessoas cobram das operadoras as coberturas da sua área em termos de radiação. Nós temos aqui 4 operadoras, né? Sim. Então as 4 operadoras têm que cobrir a mesma área com a mesma radiação. Você tem 4 vezes a mesma radiação. Na Europa, só para você ter uma ideia em termos de números, a legislação europeia permite 1 microwatt por centímetro quadrado. Você tem que medir e aí as antenas são compartilhadas para aquela zona, para várias operadoras, que diminui a radiação. Aqui não existe compartilhamento de todas as operadoras e a nossa legislação aqui em São Paulo, pelo menos, é nula. Ela é usada, ela foi importada de uma área de nocividade de trabalho, assim, de questões de quem trabalha com radiação, de 435 microwatts por centímetro quadrado. Não existe nem antena que emite essa radiação. Então você fala assim, a legislação europeia é 1 microwatt por centímetro quadrado. A nossa aqui é 435, tem alguma coisa errada, não? Com certeza. Tem alguma coisa errada. São 15 horas e 2 minutos, o Ricardo Parra, com a sua careca reluzente, já entrou aqui. Significa que terminamos o nosso programa, infelizmente, o assunto está muito bom, teríamos muito mais para conversar, mas eu quero já convidá-lo para o ano que vem,
retornar ao nosso programa para dar continuidade. A gente vai ter outros assuntos seguramente para tratar. Eu quero comunicar a vocês, por conta da demanda de pessoas que me procuram para produtos de nutrição, eu também estou representando uma empresa, Nova Ciência, que vende um aparelho que chama NeuroSpa. Você coloca 2 eletrodos para modulação de ondas cerebrais. Do Alexandre, da Nova Ciência, que vai vir ao nosso programa também em breve. E aí você coloca 0,5 ou 1 Hz para insônia, é realmente algo fabuloso, inclusive para meditação criativa, etc. O endereço é loja.jcvaldan.com.br. Convido a todos para visitarem, dar uma olhada, façam críticas e sugestões. Sérgio, para encerrar, seus contatos, telefone, e-mail, que as pessoas querem te achar, como é que faz? Tem uma página, sergioareias.com.br, meu e-mail é sergioareias@terra.com.br. O telefone é 011 50 52 7130. Será um prazer receber as pessoas aí. Tá, muito obrigado pela sua Eu que agradeço toda a sua força aí. É um prazer. O programa Salutes é exibido toda segunda-feira, 14 horas ao vivo, com direção geral de Alberto Luchetti, coordenação de Ricardo Parra e os trabalhos técnicos de Iago Matsumoto quando ele vem. Hoje foi do Rafael. A criação e direção do programa é deste que vos fala, que sou eu, João Carlos Boldan. Muito grato por sua audiência, comentários, críticas e sugestões. Uma boa semana. Daqui hoje já me encerro, porque esse é o último programa deste ano. Desejando a todos ótimas festas, um felicíssimo Natal. Lembrando que o Natal, o mais importante, é o renascimento de Cristo dentro de nós mesmos. Esse é o mais importante. Então eu desejo um Natal realmente transformador para todos vocês. Um ótimo ano novo. E nos vemos em janeiro com uma programação bastante extensa e discutindo muitos assuntos bastante interessantes. E a gente vai seguir na nossa senda, no nosso caminho criado pelos Salutes há 7 anos atrás, divulgando não só a acupuntura e as medicinas ancestrais, mas trazendo as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Portanto, boas festas e até o próximo ano.